Olá, pessoal, boa tarde para todos vocês. Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui com mais um podcast, Fique Bem, e eu vou trazer para vocês um assunto maravilhoso hoje. E eu quero contar com a audiência de vocês. Eu quero que vocês possam também nos acompanhar pelas nossas plataformas digitais, @TV Sol Patos, no YouTube, Instagram e Facebook, e também pelos nossos canais de TV, no canal Brisa TV 184, na TCM Mossoró no canal 244 e na LM TV no canal 2 para toda a região do Cariri. E o tema de hoje será simplesmente os desafios da psicologia escolar nos tempos atuais. Como a gente pode entender como as nossas crianças e adolescentes têm se inserido e têm também vivido bem ou não nesse contexto escolar. E para falar com vocês, eu trouxe Lilian Dias, que é psicóloga clínica e escolar, e ela vai esclarecer para a gente um monte de questões super pertinentes para que a gente possa entender como os seus filhos estão inseridos nesse âmbito escolar e qual é a importância do psicólogo escolar para que haja esse norte mais congruente e que eles possam ter um desenvolvimento comum também na escola. Seja bem-vinda, Lilian. Muito obrigada, Deise. Bom dia a todos. Como Deise bem disse, eu sou Lilian, sou psicóloga clínica escolar, mas também sou, Lilian, uma pessoa carismática, tímida de certa forma, então estar aqui hoje também é um desafio para mim, diante das câmeras, mas entendendo que o assunto é de extrema pertinência e necessário para todos, então a gente faz esse desafio assim mesmo, né? Que maravilhoso. Então, como bem dizia, trabalho hoje no âmbito clínico e escolar e vejo a necessidade de esclarecer também sobre essas questões no nosso dia a dia, visto que muitas pessoas não entendem qual é o papel, de fato, de um psicólogo escolar, confundindo muitas vezes até com o clínico. Isso, exatamente. Por isso que é tão importante, Lilian, a gente estar falando sobre isso, porque hoje a criança ela tem se inserido mais cedo na escola, né? E aí qual é essa importância do psicólogo escolar hoje no âmbito da escola? Eu costumo dizer que o psicólogo ele tem um papel essencial num processo de mediação, inclusive dessa chegada da criança na escola. A inserção dele nesse ambiente às vezes é difícil. Então, trabalhar os aspectos da socialização dessa criança, intervir de forma preventiva. O psicólogo escolar ele trabalha com a prevenção, trabalhando pautas importantes como a socialização, o bullying, relações de dependência com colegas, com professores no contexto escolar. Uhum. Então, além dos fatores que é o que é mais comumente conhecido, que é trabalhar com crianças que apresentam laudos, o psicólogo tem essas outras funções de desenvolver pautas importantes, não só de intervenção, mas de prevenção também nas escolas. E é tão importante que acabou se tornando lei, né, Lilian? O psicólogo escolar que esteja inserido nesse âmbito escolar. Isso. Mesmo hoje não sendo, infelizmente, a realidade de todas as escolas, é tão importante que se tornou lei. Isso. Então, a gente vê como esse profissional é necessário nesse ambiente, como as crianças, adolescentes precisam desse profissional de apoio, na verdade, para até se tornar uma ponte de comunicação com a família, que é o principal elo dentro da escola para a gente conseguir auxiliar. Exatamente. E o que é que você acha hoje da criança, ela está indo mais cedo para a escola? Porque existe uma faixa etária, né, da criança, ela está sendo inserida nesse ambiente escolar. Mas hoje a gente tem percebido que as crianças, elas estão já dentro do berçário, mas estão dentro da escola. Como é esse marco no desenvolvimento infantil? Então, eu percebo que essa entrada das crianças mais cedo na escola acaba, de certa forma, retirando delas algumas questões do desenvolvimento infantil. É claro que a gente entende que é por uma necessidade dos pais, porque precisam do trabalho, mas em muitas instâncias, algumas escolas não têm propriamente espaços para que ela desenvolva a sensorialidade dela, do tocar em questões como terra, areia, grama, de ser criança. E essa entrada no estudo muito precoce, muitas vezes acaba prejudicando a criança lá na frente. Tem crianças com 3, 4 anos já querendo ser alfabetizadas. E não é para essas crianças estarem sendo alfabetizadas. Essas crianças é para estar descobrindo as coisas, sendo curiosas, tocando, conhecendo, brincando. Brincar. Eu vejo em muitos lugares hoje o podar da brincadeira da criança.
Ela não tem o direito de se expressar, o direito de brincar da forma que deveria. Então, essa entrada precoce na criança na escola tem, de certa forma, os seus benefícios pela socialização, pela inserção no grupo, mas também prejudica um pouquinho nessas outras questões dos marcos do desenvolvimento, quando não bem tratadas, né? Por isso também essa necessidade do psicólogo nesses ambientes. Sim, sim. Porque o psicólogo iria intervir justamente nesse processo. Como é que está funcionando a dinâmica de sala de aula? Como é que a gente pode inserir essas crianças para desenvolver as questões motoras, a motricidade fina? Então, esse profissional seria de excelência nesse ambiente. E muitas vezes, Lilian, a gente vê até a dificuldade da aproximação dos pais com os filhos. Né? Porque a criança, ela estando inserida muito, muito cedo mesmo no ambiente escolar, existe esse afastamento que é natural, porque hoje geralmente o pai e a mãe trabalham fora e a criança ela está o tempo todo na escola, então esse afastamento ele existe. E se torna prejudicial para a relação entre pais e filhos? Com toda certeza. Inclusive, hoje nós percebemos muito no contexto prático crianças chamando professores de mãe ou de pai, que traz uma transferência daquela carga que ele estava procurando. Sim. Como o pai trabalha muito, a mãe trabalha muito, acaba não tendo contato e desenvolvendo o que a gente chama do olho no olho. Sim. Aquele contato proximal com a criança e ela acaba trazendo isso para a escola e sente a falta. A criança pode não demonstrar ainda nos marcos iniciais, mas posteriormente nós vemos essa falta, essa ausência dos pais como prejudicial para o desenvolvimento dela. Exatamente. E muitas vezes a criança hoje, ela tá tão com o tempo corrido quanto um adulto, né, Lilian? Eu vejo muitas crianças, principalmente aquelas que estão mais dentro do processo das terapias e que elas estão cansadas de fato, né? Isso também prejudica de alguma forma o seu desempenho na escola, né? Sim, já teve crianças que eu tive que intervir, fazer, mãe, vamos reduzir uma sessão, porque ele precisa ser criança. Essa correria, esse corre-corre das crianças está sendo cada vez mais notório. Quando não em terapias, mas em futebol, em vôlei, em natação, em atividades que descarreguem essa criança. Só que nós temos que lembrar que crianças têm energia. É algo intrínseco deles. Sim. Então, cansá-los incansavelmente não vai fazer com que isso sane. Não vai parar. As crianças precisam ter essa liberdade de expressão, até para conhecer o meio, até para saber se defender das questões que vão acontecendo no seu dia a dia. Então, da mesma forma que para um adulto, uma rotina cansativa é prejudicial à saúde mental, para a criança, muito mais. Exatamente. E por isso, quais são os maiores desafios que a psicologia escolar tem hoje, Lilian? Hoje eu digo que o maior desafio dentro de uma escola é lidar com famílias. Lidar com famílias em que sentido? No sentido de trazer para perto. Como você bem trouxe, essa correria, essa ausência de tempo, ela é muito danosa para a gente porque a gente precisa. Então, se eu percebo que um aluno está com necessidade em algum aspecto, eu preciso da família perto para dizer, mãe, seu filho precisa de sua ajuda. Mãe, ele precisa de um apoio terapêutico. E o trazer para a escola tem sido cada vez mais difícil. Porque nós chamamos e os pais muitas vezes nem estão. Muitas vezes não vão. Essa questão familiar, ela é muito importante. Se o pai e a mãe não estiver junto, um tio, para a gente se torna tão difícil. Sim. E também eu vejo muito a questão dos profissionais. Inserir a psicologia dentro das outras profissões. Porque muitas profissões recuam. Não tem esse olhar de que todos nós precisamos da psicologia. A psicologia ela é necessária para a vida de todos. Sim, sim. Então, se eu tenho um aluno atípico dentro de sala, ou se eu tenho um aluno com dificuldade de aprendizado em sala, eu preciso do psicólogo para me auxiliar nessas estratégias. E ainda, infelizmente, não é uma realidade os profissionais adequarem isso. Eles ainda se sentem reclusos. Sim. E muitas vezes até mesmo o profissional que é psicólogo, mas que não tem uma especialização em psicologia escolar ou educacional, né? Com certeza. A especialização, ela precisa ser contínua, na verdade. Sim. Nós precisamos estar constantemente buscando nos especializar, até porque as demandas, elas vão alternando a cada dia. Sim.
Hoje é uma questão de alunos com dificuldade de aprendizado, amanhã já é um caso de aluno sofrendo bullying. Então, nós precisamos ter ciência desses contextos e nos especializar para conseguir até auxiliar essas pessoas. Senão, vai acabar que nós não vamos conseguir fazer nada. Estaremos de mãos atadas no fim de tudo. Exatamente. E como é que você enxerga, a gente já está falando em família, como é que você enxerga a participação da família hoje nesse ambiente escolar, Lilian? Eu vejo que crianças que têm a presença da família, elas desenvolvem bem mais. No sentido emocional, no sentido afetivo. Eles contam com os pais. São crianças que quando chega um evento da escola, eles esperam, eles anseiam a presença dos pais naquele momento para poder fazer parte, para estar junto. E quando já é um histórico de pais que não estão tão presentes, a criança de certa forma se conforma. Sim, sim. Não que ela não sofra. Sofrem bem mais. Mas elas acabam se conformando com essa ausência. E isso é prejudicial, não só para o desenvolvimento dele na escola, como também fora da escola. Só que muitos pais só percebem quando isso prejudica as notas. E chega um momento que prejudica. A criança perde a atenção em sala de aula, perde o foco. Crianças chorando de saudade dos pais é uma realidade comum no nosso dia a dia. De crianças que chegam na sala da psicologia, tia, eu tô com muita saudade, eu só queria minha mãe. Então você vê que essa ausência da família, ela tem se tornado cada dia maior. Era algo que a gente não tinha tanto, mas que hoje, a cada passo, é uma criança sentindo falta da mãe, sentindo falta do pai, e uma escola precisando dessa mãe, precisando desse pai para ajudar aquela criança, aquele adolescente, porque adolescentes sentem também. Sim, muito, 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 muito. A adolescência hoje, ela tá gritando, né? Por essa lacuna que muitas vezes tem ficado na relação entre pais e filhos. Mas, infelizmente, é como você estava falando mesmo. A preocupação, ela só chega em torno do desempenho escolar. Então, os pais correm para a escola quando vem muita nota baixa dos filhos. E qual a postura do psicólogo escolar em relação a isso? O que é que ele faz? Bem, hoje eu atuo da seguinte forma. De acordo com os conselhos de classe que nós vamos acompanhando, sempre tem os alunos que têm certas dificuldades escolares. Então, eu vou anotando esses nomes dessas crianças para entrar em contato com a família e saber, houve mudança na rotina dessa criança? Está acontecendo alguma coisa diferente no âmbito familiar? Porque as rotinas influenciam na nota do aluno. Se o aluno está preocupado, se ele está preocupado com uma tia que está doente, se ele está preocupado com o irmão que adoeceu, o rendimento dele vai ser menor, porque a concentração dele é menor. E uma das preocupações de hoje gritantes é diagnóstico. Sim. Se meu filho está tirando nota baixa, ele tem TDAH? Calma, não é bem assim. E por isso eu gosto de intervir diretamente com a família. Vamos entender o contexto. O que é que mudou na rotina dele? Foi sempre assim? Em outros locais, como é que essa criança se porta? Como é que ele tem estado no ano letivo inteiro? Para a gente poder traçar uma estratégia e auxiliar ele de uma forma mais eficaz. E caso seja uma questão de investigação, direcionar para os terapeutas necessários, o psicopedagogo, o psicólogo, e assim a gente começar a traçar uma reta para conseguir auxiliar essa criança. Você falando em diagnóstico é incrível, né? Porque hoje o desempenho escolar, por exemplo, ele muitas vezes remete às pessoas que não são profissionais da área, né, a já fazerem um diagnóstico. Então, como a gente também está na clínica, né, Lilian, a gente já recebe aquela pessoa, ou a criança ou o adolescente com diagnóstico, né, pronto. E o que fazer quando a gente recebe essa criança ou adolescente com diagnóstico pronto? E como a gente deve orientar os pais a conduzirem esse processo de desenvolvimento também, né, seja ele mais baixo ou não, de uma forma mais saudável? Entender, primeiramente, que cada criança é única. Que o contexto daquela criança vai variar e que o aprendizado daquela criança também vai variar de acordo com aquele contexto. Quando vem um diagnóstico pré-pronto, a primeira coisa que nós temos que fazer é realmente orientar esses pais. Calma, não é dessa forma. Vamos investigar, vamos fazer uma avaliação com essa criança e a partir desse processo avaliativo, sim, tomar as medidas cabíveis. O primeiro passo é trazer para os terapeutas, não já estamos? Começamos agora, então vamos iniciar sem rótulos.
Porque uma das coisas que mais prejudica hoje adolescentes, crianças e até adultos são rótulos atribuídos a eles. Ai, mas fulano tem dificuldade de se concentrar. Automaticamente ele é um TDAH. E isso prejudica nós enquanto profissionais. Sim, sim. Porque influencia, de certa forma, no diagnóstico dessa pessoa. Já que o Google hoje é uma ferramenta que auxilia e atrapalha. Então, muitos já vêm com sinais, sintomas, tudo esclarecido só para trazer e dizer, é isso que ele tem. Então, orientar, direcionar os profissionais adequados, porque também nem sempre é uma questão psicológica. Às vezes é uma questão com o psicopedagogo. Vamos avaliar como é que está o ensino dessa criança. Ele já está lendo? Quais são as letras que conhece? Ou então questões fonológicas. Muitas crianças não aprendem a ler porque não têm a fonética desenvolvida. Será que é a Sim. questão dessa criança? Então, direcionar para o profissional adequado e investigar. É perfeito, né? É o que eu falo sempre, que nós não trabalhamos mais sozinhos, né? A gente precisa de uma equipe multidisciplinar para que a gente possa ir vendo quais são as características dessa criança ou adolescente, para que a gente possa ir avaliando de uma por uma, mas em equipe. Vai ficando muito mais fácil, né, Lilian? Ah, com certeza. O trabalho em equipe ele facilita muito, porque tem diversas questões que nós vamos avaliar e que não cabe somente a nós. Cabe ao fono, ao TO, ao psicopedagogo. E quando essa equipe multi se une, isso facilita o desenvolvimento daquilo que foi projetado para aquela criança. Quais são as intervenções que nós podemos fazer que sirva não só para a questão psicológica, mas para a fonológica também? Quando essa equipe multi entra, o trabalho se torna muito mais fácil. Sim, com certeza. E se torna muito mais coerente, né, em torno de um possível diagnóstico ou não, né? Quando a gente fala em tratamento, esse tratamento ele também pode ser baseado apenas no processo de ansiedade. Você não precisa ter, de fato, um diagnóstico do neurodesenvolvimento para que você possa, então, procurar tratamento, né? E a ansiedade, inclusive, hoje é um Sim. dos grandes, uma das grandes questões que são envolvidas na escola. Sim. Cada vez mais cedo, crianças estão apresentando ansiedade. Realidade que nem era muito vista antes. Crianças sim. começavam a ter ansiedade na adolescência, quando iam lidar com questões de relacionamentos interpessoais. Mas hoje, já no primeiro ano do ensino fundamental, eu encontro diversas crianças muito ansiosas. E o que é que isso prejudica? Na atenção. Ansiedade faz com que nós percamos a atenção com maior facilidade. Sem atenção, a retenção de informações é menor e aquela criança acaba tendo dificuldade de aprender. E quando se vai fazer uma investigação, descobre-se que é só não, né? Que é a ansiedade, porque a ansiedade é um problema quando exacerbada e deve ser tratada na criança, trabalhada. E também por isso que é interessante trabalhar as emoções dessa criança. Sim. Ela entender o que é a ansiedade. Como é que eu posso lidar com essa ansiedade? Eu vou cheirar a florzinha só para a velhinha? Eu vou contar até 10? E com isso eu vou conseguir me concentrar melhor na sala? Então, é algo corriqueiro, do dia a dia. Que faz parte, inclusive, também do processo dos pais estarem cobrando demais essa criança ou adolescente em casa, né, Lilian? Eu vejo muito isso também na clínica, essa pressão, principalmente na adolescência, essa pressão dos adolescentes em tirarem uma nota baixa, mas porque os pais estão pressionando o tempo todo. Essa pressão, como é que ela funciona? Ela faz bem, não faz bem? Pressionar, seja a criança, seja o adolescente ou até o adulto, não é benéfico. Quando você pressiona alguém, esse alguém passa a ter uma ansiedade em cima daquilo. Então, ele vai se sentir na obrigação de cumprir com isso. E isso pode gerar, inclusive, a frustração por não conseguir trazer tudo aquilo que ele queria trazer para você. Porque ele lhe ama, porque ele lhe quer satisfeito. Então, quando ele não entrega, ele se frustra. E nos adolescentes, como você me disse, é uma realidade tão presente. Demais. Eles são constantemente pressionados por uma nota boa, por um resultado no Enem. Por que o Enem é tão assustador para eles? O Enem é só mais uma prova, mas para eles é a prova da vida deles. Será que está sendo ensinado a eles assim? Olha, você tem que passar porque é o seu futuro. Mas o que é o futuro? De onde vem? Quais são os caminhos que se abrem para que isso seja real?
Eles vêm com a ideia de que só uma prova vai decidir tudo. E isso gera muito estresse, tensões. Adolescentes precisando de fisioterapia para tratar tensões musculares muito fortes por causa do adoecimento gerado por pressão. Exatamente. E muitas vezes eles não sabem nem o que querem fazer quando estão na reta final do Enem. Eles não sabem nem para que profissão vão optar, né? Imagina essa pressão sem direcionamento. Quais os danos que isso pode trazer? Vejo hoje muitos adolescentes na clínica com essas questões. Adolescentes que a queixa deles é não saber o que querem. Por serem jovens, adolescentes de 16, 17 anos, tendo que escolher a profissão de suas vidas. E isso gera neles, inclusive, episódios depressivos. Sim. Por não ter um direcionamento, por não saber o que entregar. E, ao mesmo tempo, ter que, em casa, levar profissões exemplares para os pais. Profissões que eles nem querem, mas que, como seria um motivo de orgulho, eles acabam levando. Eu quero ser advogado, eu quero ser médico, eu quero ser psicólogo. E quando nós vamos entender o processo, essa criança, esse adolescente, só queria entender o que é que ele quer ser. Só queria entender a vocação que ele tem. E que muitas vezes não precisa ser a vocação, a profissão dos pais, né? Que isso é muito cultural também. Porque o pai é médico, o filho também tem que ser. Porque o pai é advogado, o filho também tem que ser. E a gente precisa desconstruir isso. Exatamente. De que forma que está sendo passado para essa criança? Será que ela está tendo realmente o direito de escolher o que é que ela quer ser? Ou será que esse direito está sendo retirado e imposto a uma profissão? Será que desde a infância, vamos brincar de médico, porque você quer ser médico? Será que é um sonho do filho? Sim. Né? Ou será que é o pai, ou a mãe, ou um parente? Qualquer parente tem colocado esse sonho na mente dessa pessoa. E isso é motivo de dor. De sofrimento psíquico intenso, inclusive. Por isso que a gente tem que se atentar a isso, porque a gente está perto do Enem, inclusive, né? E eu sempre falo para os pais de adolescentes que estão agora na reta final e que tenham calma, mas que parem para escutar os desejos dos filhos. Parem para também visualizar as habilidades que esse adolescente tem também desenvolvido. Que por muitas vezes isso não é visto, né? Eu pago uma escola particular para o meu filho, a escola é muito cara, então ele tem que fazer isso. E aí, de fato, isso é imposto, e aí esse processo de ansiedade e também até uma possível depressão pode chegar e vir de uma forma avassaladora para a vida desse adolescente, né, Lilian? Isso, fazendo inclusive com que ele perca a prova. Sim. Essa ansiedade extrema já fez diversos adolescentes perderem a prova do Enem. Eles têm essa questão de pressão, eles estão pressionados a todo instante. E essa tensão vai aumentando com essa chegada da reta final. Eu costumo conversar muito com meus adolescentes que eu me vejo no lugar deles. O Enem é um ambiente que eu gosto de passear. Inclusive, eu fiz Enem até o ano passado, que era para sentir na prática como é essa tensão. Se eu, que nem precisava naquele momento, me sentir pressionada a mostrar o meu melhor, a dar um máximo, quem dirá eles que estavam, teoricamente, com o futuro entregue naquele momento? Exatamente. Por isso que é tão importante a gente muitas vezes sentir na pele. Né? Eu sempre falo isso, eu digo, olha, gente, estudar não é fácil, estudar dá trabalho, gera muito esforço. Então que a gente entenda e veja o ambiente em que essa criança e adolescente está ali inserido para que ele possa ter um ambiente leve, saudável e esteja com a cabeça boa para poder fluir tanta informação, porque hoje o ensino, a aprendizagem está muito diferente. Então você percebe que escolas de alto nível, por exemplo, têm trazido essa pressão no sentido de, eu tenho que estudar 3 químicas, 3 físicas, 3 português, 3 matemáticas. Então, é uma sobrecarga já também muito grande que eles não têm muitas vezes nem amadurecimento intelectual e nem psíquico para isso. É uma pressa. Isso. Pressa por gerar conhecimento. Isso. Ele tem que aprender 3 químicas. Por quê? Porque em cada química é um conteúdo. Será que não seria muito mais eficaz trazer uma química e ir trabalhando esse conteúdo de uma forma mais gradual? Mas essa pressa de trazer conhecimento, de trazer respostas, diz também muito sobre a nossa realidade. Nós hoje temos pressa. Sim, em tudo. Em tudo, a todo momento.
Com o celular, com um aparelho eletrônico, nós conseguimos informações em tempo real em questão de segundos. E isso tem nos pressionado a ter pressa. Um áudio no WhatsApp. Quantas pessoas hoje só conseguem ouvir um áudio se for no 2? Isso. 2 vezes. E isso também auxilia a nossa amiga ansiedade. Eu estou ansioso para que esse áudio acabe. Isso. Eu quero saber o fim dessa informação. Eu quero saber qual é o resultado do Enem. Tanto é que a atenção desses estudantes pós-Enem reduz drasticamente. Porque eles se sentem no dever cumprido. Agora eu posso descansar. Sim. E essa tensão aumenta na semana de receber esse resultado. Como se fosse a vida deles sendo decidida naquele momento. Então nós temos que tornar mais leve. Calma, filho, tá tudo bem. É uma prova importante, Sim. mas não é a prova. Você deu o seu melhor. E lembrar sempre de incentivar e motivar, mostrando que ele deu o melhor dele. Sim. Porque é isso que eles esperam de nós. Eles esperam que nós reconhecemos. Reconhecer o que cada um deles faz. O esforço de levantar todos os dias. O esforço de lidar com outras pessoas quando em alguns dias eles nem queriam. O esforço de fazer um simulado por mês. E o esforço de lidar com aquela pressão inteira e fazer aquela prova. Exatamente. E como é que a psicologia escolar trabalha essas questões da educação emocional nesses adolescentes em especial, né, que estão já nessa reta final para o Enem, Lilian? Bem, hoje na escola qual eu atuo, nós trabalhamos muito com o aspecto das emoções e com a trilha do Enem. Como é que funcionaria? É um momento de relaxamento mesmo. Nós vamos entender que os estudantes agora, eles estão muito pressionados e muito ansiosos. Sim. Nada mais justo do que trabalhar neles no movimento contrário. Vamos relaxar? Vamos tomar um banho de piscina na escola? Vamos então socializar o que foi de bom no ano de vocês? Saindo um pouco dessa questão conteudista, porque o conteúdo eles já têm. Se eles chegaram agora na reta final, eles já aprenderam muito. Sim. Está na hora de trazer essas emoções à tona. Sim. O que é que me deixa satisfeito? O que é que me deixa feliz? O que é que me motiva? Quais são meus valores? Tanto os adolescentes sem entender nem mesmo que eles gostam. O que é que você gosta? Quando se pergunta isso na escola, eles dizem matemática, física. Mas ninguém estava perguntando disciplina. O que é que você gosta? Você como pessoa. E esse movimento final da reta, final para o Enem, é para isso, para eles se entenderem como pessoas, para eles se entenderem como adolescentes e que precisam desse cuidado, do falar. Porque o falar, ele é um grande auxiliar. E muitas vezes ninguém pergunta, né? Ninguém pergunta em casa, nem os amigos falam também sobre isso. E muitas vezes é esse papel do psicólogo escolar em direcionar, né, esse também processo de autoconhecimento que o adolescente em especial precisa ter, né? Sim, inclusive nós fazemos um processo de escuta. Escutas pontuais, diferente da clínica, que nós Sim. vamos fazer aquele atendimento semanal. Nas escolas nós temos escutas pontuais para trabalhar justamente esses fatores. Como é que você está se sentindo? Ouvir. Ouvir aquele que queria ser ouvido e não teve ainda essa oportunidade. E daí nós tomamos a iniciativa de chamar os familiares quando necessário. Sim. Para o despertar. Mãe, seu filho quer ser ouvido. Converse com ele. Então, a escola ela está nesse processo de orientação do aluno e orientação da família. E muitas vezes até dos professores que estão em sala. Olha, tenho percebido que sua turma está mais ansiosa. Vamos tentar uma outra estratégia? Vamos trazer alguma dinâmica para que eles consigam se expressar? Para que eles falem? O comportamento do professor, ele também pode interferir nesse processo de ansiedade do adolescente? Com toda certeza. Esse processo de transferir algo para alguém é muito evidente também em professores. O que é que você espera do seu aluno? Você espera que ele dê o melhor dele ou que ele mostre os resultados da sua disciplina? Você espera que ele mostre bons resultados em matemática porque você é o professor de matemática ou porque ele é um bom estudante e sabe da área? É muito refletir dessas questões. Quando o professor pressiona muito o aluno, quando o professor traz essa carga emocional, esses alunos acabam sentindo medo. Sim. Aversão àquele professor. Muitos alunos falam, professor fulano, misericórdia. Fulano não. E não é por uma questão afetiva. Ele gosta do professor.
Mas a pressão que a aula traz, a pressão Sim. que aquela disciplina traz é tão grande que amedronta. E faz com que muitas vezes esse estudante tire notas baixas por não se achar capaz de tirar uma nota boa ali, porque é difícil, porque é complexo. Exatamente. E é muito comum eles encontrarem essa preferência. Às vezes gosta do professor e não gosta da disciplina. Ou gosta da disciplina e não gosta do professor. Isso também a gente precisa normalizar, porque nem todo mundo agrada a todo mundo, né, Lilian? Porque às vezes as pessoas, principalmente a família, vem procurando sempre um problema no professor. E não precisa ter problema. Exatamente. Nós temos afinidades. Nós da Sim. psicologia, imagine nós fazendo cálculos matemáticos como um engenheiro faz. Pois é. Não é necessário. Nós trabalhamos com mentes. Eles trabalham com cálculos e tá tudo bem. Cada pessoa tem a sua relação. Algumas pessoas gostam de natureza, gostam de trabalhar aquela questão do corpo humano, das leis de Mendel. Outros são da linguagem. Isso também diz respeito às vocações dele. Qual é a área que ele vai se inserir no mercado de trabalho? Isso. É muito mais interessante você se inserir em uma área que você tem afinidade. Imagine alguém que odeia matemática se tornar um engenheiro. Quão difícil vai ser a vida dessa pessoa dentro de uma universidade. E isso está o perigo também do ter sua profissão escolhida por outras pessoas. Ter a profissão do seu pai, da sua mãe. Sim. Será que você tem afinidade com aquilo? Como você bem trouxe, nós precisamos normalizar que cada pessoa tem a sua área, tem os seus conhecimentos. Vão ter pessoas que realmente têm um conhecimento sobre todas as áreas, mas não é necessário. Nós não precisamos estar nos comparando a todo momento, ou pior, comparando nossos alunos, comparando nossos filhos, nossos familiares. Porque o que é mais doloroso para eles é escutar, mas fulano teve um rendimento bom e você não teve. Sim. Tem muito comparação, muito mesmo, né? Isso dói. Se dói na gente, Sim. por que não doeria neles? Eles sentem, poxa, me esforcei tanto, dei o meu melhor, e ainda assim fui comparado com aquela pessoa. E o que acontece é, ele vai direcionar essa energia para aquela pessoa e talvez crie até uma resistência. Não, eu não gosto dela. De tanto que me comparam com ela, eu não gosto Isso. dela. Bem comum. E quando a gente lida, principalmente hoje, com a dependência tecnológica, Lilian, você vê muita dificuldade nessas relações que estão sendo estabelecidas na escola, relações interpessoais mesmo. E também na questão, você percebe uma influência mais negativa na questão do desempenho escolar pelo uso excessivo de telas? Com toda certeza, esse uso excessivo de telas tem privado nossas crianças e adolescentes de conviver. Eu vejo em intervalos crianças de 6, 7 anos com smartphones na escola. Sim. E que bom que estão chegando leis que proíbem essa questão do celular dentro das escolas. Porque tem sido muito danoso. Isso. Eles têm ficado viciados mais cedo. Eles têm essa dependência forte, dependência das cores vibrantes, dependência dos sons muito agudos. E isso faz com que muitas vezes até as aulas fiquem mais entediantes. Claro. Eu costumo dizer sempre que é uma briga desleal, né? É uma comparação que não tem, a gente não tem um poder do jeito que a tecnologia tem. E se tivesse, seria bom. No entanto que eu sempre falo que o professor, ele é um herói de fato, porque ele lida com um inimigo mesmo. E eu falo inimigo porque tem trazido mais malefícios em torno, principalmente da aprendizagem, essa dependência tecnológica, do que trazido coisas boas. Então, imagina o professor ali, prepara a sua aula, tem todo aquele trabalho, e de repente o aluno está com o celular em sala de aula vendo o TikTok. E muitas vezes Né? esse vício é tão grande que ele nem está com o celular, mas Isso. ele está desenhando o que ele vê no celular. Isso. Ele está imitando dancinhas de celular Transcende. sem música, Sim, sim. somente com a recordação. Então, realmente, o professor ele tem um desafio imenso. Ele tem que participar dessa briga injusta. Isso. É Exatamente. injusto. É desleal. Como é que ele vai conseguir chamar a atenção daquela criança se a atenção que ela quer são cores incríveis e chamativas, são jogos, são recreações, questões lúdicas. Sim, sim. E ele tem que dar uma aula sobre a origem do Brasil. Exatamente. É muito complexo e difícil. As crianças perdem a atenção fácil. Como nos celulares elas têm a questão de acelerar, voltar.
elas têm um domínio sobre aquilo. Então, quando Sim. elas se entediam, elas passam. É fácil e rápido. E na sala não é assim. Vão ter diversos assuntos que nós não vamos gostar. E por isso que o rendimento tem caído. Tem Sim, sim. prendido mais a atenção deles e causado dificuldades no aprendizado. Que também é uma das coisas que nós, enquanto clínica, perguntamos muito. Mãe, qual o tempo de uso de telas dessa criança? Sim. Quanto tempo é que ela está usando a tela? Muitas crianças, quando retiram essa tela, a dificuldade do aprendizado basicamente some. Chegou a hora de falar de saúde da mulher aqui no Fique Bem. Nessa terceira semana de outubro, o programa Fique Bem continua com a campanha Outubro Rosa, no quadro Fala Onco. Dessa vez, a doutora Lidiane Guimarães detalha os tipos de tratamento de câncer de mama, explicando as diferentes opções terapêuticas disponíveis e as indicações específicas para cada caso. Com uma abordagem clara, a oncologista clínica apresenta os principais tratamentos, como cirurgia, quimioterapia, radioterapia e terapias hormonais, destacando como cada um deles é aplicado de acordo com o estágio e o tipo de tumor. Veja só. Oi, Daisy, mais um Fala Onco aqui. E eu tenho que falar para vocês que eu estou muito feliz, porque o retorno que a gente vem tendo dos telespectadores, as mensagens que eu recebo no Instagram, me faz ter mais vontade de vir para cá e conversar com vocês. Então, hoje a gente vai conversar sobre os tipos de tratamento de câncer de mama. Lembra que eu falei que é o câncer mais prevalente aqui no Brasil? Mais de 73 mil mulheres tiveram câncer de mama agora em 2023, que a gente tem alguns tipos de cânceres. E hoje a gente vai conversar sobre o tratamento. Como é que eu trato um câncer de mama? Veja, eu sou oncologista. Eu digo que a minha missão é cuidar dos pacientes com câncer. Câncer de mama, ele é um câncer muito estudado por essa prevalência, né? O quanto que a gente pode ajudar essas mulheres. Então, a ideia é que a gente estadie essa mulher, ou seja, diga qual é o tipo de câncer que ela tem, qual o estadiamento, ou seja, se é um estadio 1, se é 2, se é 3, se é 4. Ou seja, se ele é localizado na mama, se ele já está localizado na axila, se ele está localizado em outro lugar do organismo. Metástases, né, do câncer de mama pode acontecer no osso, no fígado, no cérebro. Então, a gente precisa conversar em que momento a gente vai intervir. Se esse tumor for localizado, a ideia é que a gente faça uma cirurgia. Se esse tumor for localmente avançado, a gente vai conversar com o oncologista. Vejam bem, para tratar câncer, a gente nunca trata sozinho. A gente precisa de uma equipe estar junto. Por isso que aqui no H+Onco, a gente sempre conversa, faz os tumor boards com relação a discutir o caso do paciente. Porque eu preciso conversar sobre qual é o estadiamento desse câncer, dessa paciente, e como a gente vai intervir. Se for uma doença localizada na mama, cirurgia. Se tiver na axila, eu preciso saber, conversar com o mastologista dela, se esse tumor, qual tipo, se é um luminal A, B, qual o tamanho do tumor, se é um RE, se é um triplo negativo, se a gente vai fazer quimioterapia antes. E as pessoas perguntam, vai fazer quimioterapia vermelha ou branca? Essa é uma decisão do oncologista junto com o mastologista. Como eu havia falado no último programa também, a gente falou que existe a imunoterapia que a gente faz nos pacientes. Então, para os triplo negativos, está bem documentado, né, no estudo chamado Keynote 522, e fazemos quimioterapia associada à imunoterapia para os triplos negativos. Essa é um tipo de tratamento. Então, a gente faz neoadjuvância, que a gente chama. Por que, doutora? Eu vou ter que fazer uma quimioterapia antes da minha cirurgia. A intenção é que se reduza o tamanho desse tumor e aí a cirurgia seja uma cirurgia menor, né, seja mais favorecida, o tumor desapareça já com a quimioterapia e se faça a cirurgia. Isso vai dar mais tempo de vida, de sobrevida para essa paciente. Menos risco dessa doença voltar. Outra situação também, além da quimioterapia, da imuno, a gente pode fazer da cirurgia, a gente faz radioterapia. Então é um tratamento trimodal que a gente chama, oncologia, radioterapia, o mastologista, para poder a mulher fazer, né, ter todo um cuidado para esse câncer não voltar. Para mim, enquanto oncologista, é a pior fase. É você conversar com uma pessoa que já teve o diagnóstico, já fez o tratamento e dizer para ela que o câncer voltou. Realmente isso é muito doloroso. Então, para isso não acontecer, a gente precisa conversar aqui de prevenção, como a gente já falou sobre mamografia, precisa falar de estadiamento do paciente, de tratamento, para que não aconteça isso do câncer voltar. Então, os tipos de tratamento são quimioterapia, imunoterapia, ou seja, parte do oncologista, cirurgia com mastologista, a radioterapia com radioterapeuta.
Algumas pacientes que têm uma mutação chamada BRCA, a gente vai falar no próximo programa sobre isso, essas pacientes podem fazer uma medicação chamada olaparib, que é uma terapia-alvo. Essa terapia não é dada pelo SUS, algo que é feito no setor privado. Aqui no H+Onco, a gente tem disponível essa medicação. Então, pacientes com câncer de mama, triplo negativo, que tem um BRCA mutado, alguns pacientes luminais têm BRCA mutado e tem indicação de fazer o olaparib, que a gente chama, uma medicação terapia-alvo, que é como a gente chama. Existem outros também chamados inibidores de ciclina, que aí a gente pode também fazer para as pacientes hormonais. Então, tudo isso é conversado entre os médicos, né, entre o paciente, como ela vai fazer o tratamento, como ela vai se sentir, se o cabelo vai cair, o que ela vai enfrentar aí para frente. Do marido também, que precisa estar perto também, de toda a família. Então, esses são os tipos de tratamento, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar tanto no Instagram do H+, h+.onco, ou no meu Instagram, Lidiane Guimarães Onco, Lidyanne Guimarães Onco. Eu digo que são os enfeites da minha mãe. E estarei lá, pode mandar mensagem para mim e a gente conversa também se tiver alguma dúvida, alguma sugestão do que a gente pode trazer aqui para o quadro. Fazer também que a gente faça uma boa contribuição, né, para vocês. Muito obrigada e um beijo, Daisy. Entendam a importância de todos os tratamentos que as pessoas que estão com câncer nesse momento podem fazer e se liguem para procurar um oncologista especializado em cada tipo de câncer prevalente que você está. Se liga nessa fala importantíssima de doutora Lidiane Guimarães. E é tão importante os pais terem essa consciência para estarem limitando o uso dessas telas, que eles não imaginam o quanto isso é importante, mas que, infelizmente, ainda na visão de alguns pais, é normal, é tranquilo, porque a criança ela já tem que ter o celular dela, né? E aí não imaginam o quanto isso interfere no desenvolvimento e principalmente na aprendizagem. A gente lida hoje com a questão da inteligência artificial, que tem trazido muitos benefícios, é claro, e olhe que nós psicólogos não estamos dizendo que a tecnologia é ruim, eu sempre falo isso, a tecnologia é maravilhosa, mas dentro desses parâmetros de limitação, né? Eu limito o que meu filho vê, eu limito o tempo que meu filho está ali acessando a internet e para onde é que ele está levando, de fato, a abrangência funcional dessa tecnologia, né? Porque eu costumo dizer que se todas as crianças ou adolescentes fizessem uso de forma funcional da tecnologia, eles seriam extremamente inteligentíssimos, né? Seriam quase uma Albert Einstein. Porque é um acesso, assim, sem limite à informação que muitas vezes eu mesmo não tive. Né, no meu processo escolar eu não tive. Se eu quisesse fazer uma pesquisa, eu iria a uma biblioteca, e se a biblioteca tivesse um livro, e geralmente não eram nem atualizados, e hoje eles têm tudo nas mãos, e a gente ainda assim percebe esse desempenho escolar só caindo. Exatamente, e a questão de limitar. Sim. Muitos pais se queixam a todo instante de que meu filho usa muito telas, mas mãe, qual o seu papel nisso? Você tem limitado esse uso? Mas ele dá muito trabalho. Se eu não colocar a tela, ele vai ficar muito agitado. Sim. Afinal, quem é a criança? A criança precisa dessa limitação. Ela precisa ter esse tempo com a tela para se divertir, tudo bem. Mas ela precisa ter um tempo com contato com a natureza. Sim, sim. Um contato com outras crianças. O contato com os pais. Mas eu vejo hoje como ser difícil, pela ausência do tempo, como se fosse uma forma de suprir esse tempo que falta. Sim, sim, exatamente. E quando essas orientações são passadas, muitas vezes elas também não são colocadas em prática, né? Porque também é outra coisa muito preocupante. A gente que está na clínica, eu sempre falo, ou vocês ajudam, né, nós psicólogos nesse processo de readaptar uma rotina para essa criança ou adolescente, ou então nós não vamos conseguir fazer um milagre, né? Na escola é do mesmo jeito, o professor sozinho não vai dar conta, a estrutura do corpo de profissionais da escola também não vão dar conta. Então é preciso que a família ela se engaje nesse processo de mudança, né, Lilian? Sim, inclusive buscar os profissionais. Sim. Eu hoje tenho muitas realidades de diversos pais aos quais eu indico, está precisando de ir para um psicólogo, a ansiedade está muito exacerbada, ele está precisando de um acompanhamento.
E esses pais acabam negligenciando, de certa forma, esses atendimentos. Nós já estamos em outubro. E há pais que desde fevereiro não buscam esses atendimentos para seus filhos. Sim. Até porque eles têm uma resistência, né, Lilian? Quando seja um profissional da própria psicologia que direciona ou encaminha, ou até mesmo um professor, olha, faz uma avaliação no teu filho, não diz muitas vezes nem o que a criança tem, não fala sobre problema, mas vamos avaliar essas dificuldades, eles têm essa resistência, né? E muitas vezes ficam até com raiva. Sim, mudam de escola, inclusive. Sim. Muitos pais, eles quando Absurdo. recebem essas questões, eles transferem de escola. Ou então dizem logo, estou procurando um problema para o meu filho. Sim, porque meu filho ele não tem problema nenhum, vocês Sim. estão querendo implementar nele. Como se fosse algo que nós desejássemos para aquela criança, e não uma forma de auxiliar ela. Exatamente. E isso é preocupante porque o próprio processo diz, né? Uma avaliação. Em todo processo de avaliação, possa ser que dê alguma coisa e possa ser que não dê nada, simplesmente. E a criança, ela continue seguindo nesse fluxo. Pois é algo que eu costumo dizer muito a eles. Pessoal, é uma avaliação. De que vocês estão com medo? Se avaliarem e não tiver nada, é excelente. É como um exame de sangue que a gente faz na esperança de que não dê nada. Claro. De todos os Exatamente. aspectos, tudo ok. Porém, caso dê alguma alteração, que bom que nós descobrimos. Sim, sim. Porque agora nós vamos poder tratar com antecedência. Nós vamos poder desenvolver melhor. Exatamente. E aí é uma forma constante, né, Lilian, de você passar tempos e tempos falando a mesma coisa, direcionando a mesma coisa. Possivelmente essas crianças que não foram para avaliação esse ano, que a gente já está terminando, que foi indicado, o ano que vem continuaram lá e a indicação ela vai continuar, né? Só que com todo um contexto ainda muito mais grave, né? Às vezes bem mais preocupante. Sim, sim. A mesma criança que nós solicitamos no começo do ano, mesmo adolescente, com certeza foi chamado o restante do ano diversas vezes. E no próximo ano vai continuar sendo chamado, porque essas dificuldades, quando não trabalhadas, só vão ampliar. Só vai dificultar ainda mais o desenvolvimento dessa pessoa. E vai ser a pessoa que no futuro vai dizer: ah, é por isso que eu tinha tanta dificuldade nesse período. Pois é. E interessante você falar sobre um ponto bem importante, né? Sobre a escuta que o psicólogo escolar faz na escola. Lembrando também, né, Lilian, que o psicólogo escolar, ele não pode fazer os atendimentos clínicos na escola, que também muitas vezes é um desejo que a família tem, que os pais têm, que, mas tem psicólogo escolar na escola e eu tenho que levar, eu tenho que tirar a criança da escola para ir para outro psicólogo clínico. Explica pra gente essa diferença. Essa questão que você trouxe, eu ri porque eu lembrei de muitos pais que todos os dias nos questionam, como se fosse o nosso trabalho, é a obrigação de vocês estão aqui para atender eles. E aí eu trago toda essa questão. Pais, os psicólogos escolares estão aqui como orientação. Nós vamos direcionar vocês, nós vamos direcionar o filho de vocês, ouvi-los pontualmente em um momento de crise, em um momento de necessidade. Mas o profissional que vai acompanhar essa criança, que vai atender, que vai desenvolver as habilidades que nós precisamos, que vai desenvolver os aspectos emocionais dessa criança, é o clínico. Porque nele ele vai estar num ambiente propício a isso, que é a sala clínica, não é? Sim, sim. Com os recursos necessários, porque nós utilizamos de recursos para desenvolver essas habilidades. Isso. E um acompanhamento contínuo, que é o mais importante, que inclusive é uma das dificuldades que nós temos na clínica, desse acompanhamento ser semanal, de pais que levem as crianças realmente semanalmente, e não uma vez, daqui a cada 15 dias. Então, é algo que precisa ser explicado todos os dias na escola, praticamente. Que o seu filho precisa de um psicólogo clínico. Na escola, nós estamos para orientar. E muitas vezes a gente percebe que são os pais que querem direcionar, inclusive, o atendimento, se ele é semanal ou quinzenal. Né? E eu sempre falo, eu digo, gente, não tem como, quem decide isso é o psicólogo, quem decide isso é o terapeuta que está ali acompanhando e vendo a necessidade do seu filho. Né? Como também o próprio processo de dar alta, né? Passei 6 meses já faz muito tempo, então eu vou agora tirar. E sem o consentimento do profissional. Isso é perigoso? Muito.
E essas pessoas, inclusive, estão muito propensas a ter recaídas dentro Sim. do processo delas. Existe todo um estudo por trás. Então, quando nós passamos um paciente semanal para cada 15 dias, é porque nós vemos nele evolução suficiente para que isso aconteça. E quando ele passa de 15 em 15 dias, ou para uma sessão de manutenção, uma vez ao mês, ou então um processo de alta, é porque nós sentimos que ele consegue lidar com aquilo sozinho. E quando ele não consegue, que acontece algo, que gera um gatilho, que desperta algo nele, volta. Então, essa retirada precoce, daqui a 2 meses, provavelmente vai ser um paciente que vai estar retornando. Exatamente. E é importante que os pais entendam que existe um tempo para tudo, né? A criança ou o adolescente, ele não vai ficar a vida toda na terapia. Não, vai chegar um tempo que nós vamos dar alta, né? Porque a alta na terapia existe, ela é linda, ela é maravilhosa. Mas justamente como você falou agora, quando a criança ou adolescente já está bem preparado para seguir sozinhos, né, Lilian? Eu acho muito interessante, porque eles acabam criando uma certa dependência também da terapia. Sim, sim. Como eles se apegam a nós enquanto pessoas, porque para eles nós somos tia Lilian e tia Daisy, as Isso. tias que eles amam estar na sala. Então, até para eles esse processo tem que ser gradual, para que eles vão entendendo qual é o nosso papel ali. Sim. E que um dia a gente vai soltar a mão deles e eles vão andar sozinhos, né? Pois é, é a beleza do processo terapêutico. Nós não temos pacientes para nós. Isso, exatamente. Nós temos para o mundo, para desenvolver. E como é bom. Exatamente. Como é gratificante a gente ver essa melhora, a gente ver esse desenvolvimento, essa evolução, né? No entanto que eu sempre falo que a terapia, ela traz um resultado. E quando você for percebendo que esse resultado ele não está vindo, a gente tem que olhar as áreas de uma forma comum da vida dessa pessoa para ver o que é que não está rolando, o que é que não está acontecendo ali de fato, de forma funcional, para que aquela criança ou adolescente se desenvolva. E qual é a percepção que ele tem daquilo? Sim. Eu já vi muitas pessoas se questionarem: eu não tenho afinidade com o meu trabalho, eu tenho muitas questões com o meu trabalho. E quando nós fomos verificar na roda da vida, nos pontos que aquela pessoa tem, era só uma questão que ela focou com tanta ênfase que parecia que o trabalho não estava certo. E no final, a maioria das questões estava tudo ok, e apenas um ponto específico. Mas a catastrofização daquilo ali tomou proporções enormes. Isso. E falando nisso também, Lilian, a gente percebe que o bullying ele tem aumentado mais, né, no contexto escolar. Como é que a psicologia escolar ele interfere nesse processo? Como é que enxerga esse bullying hoje na escola? Bem como você trouxe, o bullying está cada vez mais presente. Por quê? Pela falta de empatia com as nossas crianças. Por não desenvolverem bem essas habilidades sociais, essas habilidades socioemocionais, muitos trazem o bullying como algo corriqueiro e normalizam. Sim. E a psicologia ela intervém nesse processo prevenindo. A prevenção. Por isso as escolas têm campanhas de combate ao bullying, os psicólogos entram em palestras, em rodas de conversa. Eu costumo trabalhar desde o Fundamental 1, com a oficina das emoções, e nela eu sempre reservo um espaço para falar de respeito e empatia. Para que eles entendam. Criancinhas pequenas falando de se colocar no lugar do outro, não é? Exatamente. E eles acham brilhante. É grandioso e gratificante para eles também quando as pessoas ficam felizes com algo positivo. Então não é sobre repreender o ruim. É sobre valorizar aquilo que é bom e ensinar a eles. Porque muitas coisas vêm de casa. Sim, sim. Muitas Exatamente. questões. A minha mãe me ensinou a me defender. E essa semana eu me deparei com um fato que eu fiz. Mas sua mãe lhe ensinou a se defender ou a atacar? Aquilo deixou aquela criança muito reflexiva. Ele fez, mas tia, é verdade. Então, de que forma nós estamos passando isso para as crianças também? O que é se defender? Será que essa criança sabe pedir ajuda? Então, é muito desse movimento. Nós, psicólogos, intervimos nesse processo. Ensinar, olha, você vai poder pedir ajuda, você vai falar com tal pessoa. Vamos colocar uma caixinha de reclamações, para que a gente possa abrir uma roda de conversa. Eles são pequenos, mas eles entendem muito.
Exatamente. E a gente percebe também, muitas vezes, que são as questões das comparações, né, que tem gerado muito essa questão do bullying também. É quando a criança ela tá também obesa, quando ela não segue aqueles padrões de beleza que geralmente são esperados pelos demais, ou então quando você é calado demais, né? No entanto que as crianças ou adolescentes que são neurotípicas, elas também têm sofrido muito bullying, né, Lilian? Isso eu costumo dizer a eles que antes só quem sofria bullying era o calado, quem era obeso. Hoje eles estão numa comparação tão constante Sim. que você sofre bullying até por ser bonito demais, Exatamente. por ter olhos azuis, Isso. por ter cabelos bonitos, porque ninguém da sala Sim. tem e você tem. E a questão das nossas crianças neurotípicas, elas é quem sofrem mais, Uhum. porque elas estão fora do padrão Sim. do que é esperado para eles. Então, ai, fulano precisa de uma atenção maior, já recebe xingamentos, então trabalhar em cima disso é essencial, de forma preventiva. Uhum. Até porque os danos que isso causa na criança são tão intensos que quando nós vamos intervir já posteriormente, nós temos o dobro ou o triplo do trabalho para reconstruir tudo aquilo. Sim, exatamente. E é uma dimensão assim tão grande. E a gente tira, por exemplo, por algo que tem sido bem corriqueiro hoje, que são as questões das provas adaptadas, né? Que as crianças ou adolescentes neurotípicos eles precisam. E aí os colegas já dizem: ah, porque você é burro. Ah, porque você não consegue fazer uma prova normal, né? Como é que a psicologia trabalha esses aspectos que envolvem essas avaliações que são adaptadas? Eu acho tudo tão mais fácil quando começa de pequeno. Sim, Eu hoje muito. estou atuando com Fundamental 1 e 2. E eu senti uma maior facilidade de desenvolvimento no 1. Porque a neuroplasticidade deles sim. está lá à tona. E eles sabem trabalhar essa empatia quando é ensinado de uma forma adequada. Essa questão das provas adaptadas eu vejo como uma questão tão delicada, porque até os próprios pais eles têm essa dificuldade de aceitar pelo medo da rejeição, pelo medo do filho sofrer um bullying, pelo medo do filho não desenvolver. Que é outra problemática também. Nós precisamos dessas provas, essas crianças precisam para mostrar o comprometimento delas. E aí uma forma que eu particularmente encontrei de entrar nas salas é explicando mesmo. Olha, seu colega ele precisa dessa prova desta forma, para ele mostrar o conhecimento dele da mesma forma que você está mostrando o seu. E aí essa criança talvez precise sair de sala. Então, explicar para eles, para que eles entendam por que que ele precisa. Será que a turma consegue fazer o silêncio que ele precisa? E eu vejo que eles têm muitos avanços. Do início do ano para cá eu consigo enxergar um processo de empatia muito grande. Então, se nós fizermos isso realmente desde a primeira infância, com certeza no futuro nós teremos adolescentes também que vão entender isso. Explicar o direito das pessoas, da mesma forma que você tem o direito de estudar, ele tem. E ele precisa, é uma necessidade. Exatamente. Despertar essa empatia nas crianças também faz parte do processo da educação emocional, né, Lilian? E como é que na escola é desenvolvido essa educação emocional que a gente vê tanto falar hoje nas escolas, se torna até gritante essa questão de educação emocional, mas que na prática a gente ainda vê muitos índices de baixo desempenho escolar, de bullying, de questão de automutilação, de depressão, de ansiedade. Se essa educação emocional ela está ali, muitas vezes tida como presente, mas ela não está sendo, de fato, viabilizada de uma forma mais funcional para essas crianças e adolescentes. Eu costumo dizer que ela está, mas não está sendo exercida. Muitas vezes a educação socioemocional é opcional na grade curricular. Então, você pode se inscrever para participar do projeto Oficina das Emoções. Dá uma escolha, uma opção, É uma escolha. né? E muitos dos adolescentes, pela sobrecarga que eles já possuem, eles dizem, não quero. Mais uma não. Mais uma coisa, não. Então, eu vejo isso como uma dificuldade muito intensa. Nós estamos lá, abrindo um momento, fazendo rodas de conversa, mais de 200 alunos, 20 estão. Sim. Então, tem socioemocional na escola? Sim. É viável para o aluno? Não, nem sempre. Não Porque são tem que todos escolher, eles. né? Ele escolhe
Escolha, você vai para a oficina das emoções ou você vai para natação? Ou você vai para o vôlei? Gente, não sejam injustos comigo, né? Claro que eu vou escolher o vôlei. Como assim? E é uma briga desleal, né? Porque eu sempre falo, educação emocional deveria ser disciplina. Disciplina mesmo, que tá ali no horáriozinho para todo mundo e que fosse obrigatório. De todo mundo ter que assistir uma aula, de participar de uma roda de conversa, de participar de uma palestra para entender sobre as suas próprias emoções. Porque, de fato, é esse fator que leva a tantos outros fatores desencadeadores de situações difíceis, psíquicas, que muitas vezes eles não sabem lidar, por exemplo, com os nãos, que a vida ela se encarrega de colocar na frente deles, né? Com toda certeza. E como nós temos privado eles de receber não? Muito, 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 muito. Muitas crianças nunca nem ouviram o pai negar nada para eles. Sim. E o que acontece? No primeiro não que recebe, a criança adoece. Adoece por nunca ter recebido um não. Adoece por perder em um jogo. Pais que perdem de propósito todos os jogos para o seu filho. Exatamente. Porque ele é só uma criança. Mas nós temos que entender que quando ele jogar com o colega vai ganhar. Será que ele vai gostar do coleguinha que ganhar dele? Será que ele vai saber lidar com isso de uma forma realmente eficaz? Pois é. E isso é muito importante porque a gente tem que limitar, mas a gente também tem que mostrar que isso é normal, isso é funcional para a vida deles, né? Então, não é porque eu não tenho sono, eu fui feita para a noite, eu vou estudar à noite. Não, você é para dormir de 10 horas. Então, vamos tentar fazer a psicohigiene do sono. Não é porque eu só durmo assistindo minha série. Sim, mas a gente pode mudar comportamentos, né? Porque muitas vezes esses fatos da criança ou adolescente também ter essa vida muito independente já de, eu faço, eu consigo, eu posso. E os pais acham lindo dar essa liberdade em alguns aspectos que também não são funcionais, tiram eles do que é mais legal, né? De se fazer. E é um movimento de burlar a educação positiva. Sim. Ai, meu filho, você escolhe tomar banho ou não. Não é sobre isso. A higiene é necessária. Você escolhe dormir cedo ou não. Não. Nós temos que entender que educar não é permitir tudo. Sim. Educar é saber permitir no momento adequado e saber também estabelecer limites. Sim. E por isso que muitas pessoas também não conseguem estabelecer limites. Não sabem dizer um não a alguém quando é necessário. Não sabem dizer um não dentro de um relacionamento quando também é necessário. Porque ele não aprendeu lá na infância. Que a vida teria nãos também. Sim, exatamente. Por isso que é muito importante os pais entenderem que esse acompanhamento para entender como é que está o desenvolvimento comportamental e emocional do filho na escola é tão importante. Porque muitas vezes é algo que vem, por exemplo, de casa, né? Quantas vezes a criança não chega na escola super revoltada porque vira uma briga dos pais? Sempre. Todo dia. E eles sofrem. E trazem para si também aquilo. Eles trazem o sofrimento como se eles estivessem naquela briga também, ou como se fossem a causa. Sim, principalmente como se fossem a causa, né? Eles já associam que, eu não estou feliz porque os meus pais estavam brigando e eu acho que é minha culpa, né? Então a gente tem que se atentar muito a isso e tá orientando esses pais o quanto a gente puder, porque é um trabalho de formiguinha e é um trabalho que vai ser sempre constante. E sempre necessário. Exatamente, muito necessário. Por mais que eles hoje tenham participado mais desses encontros escolares, inclusive o pai, né, a figura masculina, ele também tá mais inserido na escola, né, nesse contexto, não só de comemorações, que antes era mais só comemorações, né, mas hoje de uma reunião, de uma devolutiva, de algo que acontece lá, o pai está inserido, mas olhar para o filho como ele é de verdade, avaliando como é que ele está se comportando nesses contextos diferentes que não o de casa, é importante para ele também enxergar o filho de outra forma, né, Lilian? Porque o que a gente muito vê é essa visão meio fechada, né, de que meu filho é assim e acabou. E é algo que está sendo muito puxado agora. Sim. Que as escolas estão começando a trazer os responsáveis. Porque antes tudo era direcionado à mãe. E aí tem a sobrecarga materna, a mãe com as dificuldades dela também, os aspectos socioemocionais dela, Sim. agora está sendo trazido o pai.
O pai presente. Pai, você faz parte. Chegue junto. Como é que nós vamos cobrar de alguém que não está presente? Não tem como. E importantíssimo reforçar para os pais, o homem, né? O quão é importante a presença dele ali. O que ele traz, O que ele como é que essa traz, criança isso. vê ele, qual o reflexo de mundo. Muitos pais são ídolos para os filhos. Sim. Então, será que você vai ser o ídolo distante? Ou será que você vai ser aquele ídolo que ele pode ver de perto? Exatamente, existe uma diferença muito grande, né? Quando se participa de fato da vida de um filho ou quando só se está empurrando ali com a barriga, né? Toda aquela instância de vida externa que se dá, mas de fato não se senta para saber quais são essas dificuldades que podem estar aparecendo e por que elas estão aparecendo. E como pode ajudar nisso? Isso. Senão vai sempre ser aquela brisa suave que bate, mas continua indo e Sim. nunca fica. E isso vai aumentando, né? Com certeza, Vai os danos vão aumentando, aumentando, isso. a ausência. Quantos adolescentes não questionam essa ausência de pais que estão dentro de casa? Exatamente. Lilian, como é que você está vendo esse processo de inclusão social hoje nas escolas? Você percebe que é um processo que, de fato, está acontecendo na sua íntegra ou ainda precisa melhorar muito? Eu vejo muito como um processo de formiguinha, que está acontecendo, mas que precisa de muitas melhorias. Porque o processo de inclusão não é fácil. Incluir não é colocar numa sala de aula. Incluir é atender às dificuldades daquela criança, seja elas de socialização, de aspectos socioemocionais ou de aprendizado. Sim. E hoje eu vejo o processo inclusivo como caminhando. Está caminhando dentro das nossas escolas, mas ainda não é uma realidade 100%. Até porque nem o processo educacional realmente é um processo 100%. Nós caminhamos diariamente para isso. Mas eu vejo como algo necessário. Nós precisamos primeiro entender o processo inclusivo e eu oriento bastante as mães. Mães, entendam seus direitos. Qual o direito que seu filho tem na escola? Para que você chegue na escola ciente daquilo que é seu. E aí sim você começar a tomar as atitudes cabíveis. Onde é que ele vai sentar? Ele vai poder usar abafador? Ele vai poder, no momento do intervalo, sair um pouquinho de perto daquele barulho? Entendendo os seus direitos, você vai conseguir direcionar a escola. Mesmo que essa escola não tenha um psicólogo escolar, mas você sabendo disso, você vai entender. Será que aquele ambiente realmente está inclusivo para o meu filho? Isso. Muitos pais também não aceitam, por exemplo, a adaptação do material da criança. Não, mas o meu filho vai ficar diferente do coleguinha, né? Eles usam muito podar conhecimento. Você vai podar o conhecimento do meu filho. O meu filho tem potencial. Só que eles têm que entender que o processo de adaptação não é retirada de conteúdo. É a adequação daquele conteúdo para se tornar de mais fácil aprendizado. Sim, exatamente. E como também as provas adaptadas, né? Muitos não aceitam a retirada da criança da sala de aula para fazer a prova num ambiente mais tranquilo, mais leve, porque estão achando que estão tendo diferenças, né? Excluindo muitas vezes, né? Por isso que é tão importante saber. E a gente tem visto muitos pais que, por exemplo, hoje têm feito cursos, especializações em aba, né, que tem feito mais cursos, inclusive sobre orientação de pais, indo em busca mais sobre esses direitos, né, que os filhos têm em torno desse processo de inclusão, mas os deveres ainda são muito importantes, né, Lilian, que eles precisam se respaldar desses direitos, desses deveres, principalmente, para poder fazer algo em torno de todo esse contexto que vivem. Isso, até porque só a escola não dá. Isso, não supre a necessidade. A escola, ela tem o seu papel, mas a família, ela tem o papel maior de todos. O de acompanhar, o de estar perto, o de levar para as suas terapias. Qual a devolutiva que a terapeuta deu? Em que nós, enquanto escola, podemos auxiliar? Quais são as adaptações necessárias? Sim, exatamente. E essa conversa, ela é muito importante, até porque eu vejo muito as escolas, principalmente hoje, muito de portas abertas, né, para receber os pais, para tirar dúvida dos pais, para orientar, para dizer assim, vamos fazer desse jeito que vai ser bem melhor, mas ainda
a gente enxerga uma dificuldade muito grande, né? E também está participando desse contexto que não seja um contexto só problemático, né? Que às vezes a gente sempre diz, os pais foram à escola, então tem algum problema. E não precisa ser só por um problema, né, Lina? Exatamente, às vezes é uma habilidade excepcional que nós encontramos na criança. Sim. Tratar questões tecnológicas. Sim. Olha, mas seu filho ele tem potencial, vamos buscar cursos a mais. Essa orientação nem sempre é por um viés negativo. Sim, e é algo que eu até peço para as meninas quando ligam na escola. Faço, pessoal, diga que é padrão, é protocolo. Porque senão eles se desesperam. Sim, exatamente. E querem vir imediatamente. Faz, não, eu quero um horário agora. É desse jeito. A gente já vem com aquele aspecto negativo, né? De que, foi chamado na escola, vai ser alguma bronca que aconteceu lá. E muitas vezes não é. Chama na direção. Eita, meu Deus, estão chamando na direção. Nem sempre é sobre isso. Às vezes é sobre conversar, sobre saber como é que está em casa. Sobre dar uma devolutiva positiva de um caso que no começo do ano estava difícil. Sim, principalmente. E que foi melhorando ao decorrer do tempo. E isso, que teve as suas evoluções. Sim. E que hoje está de outra forma. Então, não é importante só trazer o pai quando é para trazer um viés negativo. Nós temos que dar essa devolutiva. Dizer o quanto a criança evoluiu, o quanto a adolescente evoluiu. Que ele está hoje socializando. Que ele hoje está conseguindo lidar com as suas frustrações. Sim, exatamente. Que maravilha, Lilian. Estamos chegando ao mais um final do nosso podcast de hoje. Eu quero que você deixe uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo a gente agora, para que elas entendam sobre esse contexto, desses desafios que a psicologia escolar hoje tem, né, tentado principalmente suprir dentro das escolas. E qual a mensagem que você deixa para que os pais possam também interagirem com a escola de uma forma funcional? Bem, primeiro eu queria agradecer a todos vocês por terem nos acompanhado e a Deise pela oportunidade e trazer essa importância de tudo aquilo que nós falamos, principalmente no contato, no olho a olho. Estar presente na vida de sua criança, do seu adolescente, isso traz um efeito tão impactante para eles. Eles esperam isso de nós, eles esperam atenção, eles esperam cuidado e esperam até repreensão em alguns momentos. Eles precisam que vocês direcionem para eles quais são os limites que você tem que ter, até que ponto você pode ultrapassar, quais nãos nós temos que entregar para nossas crianças. Eles esperam isso de nós, mas eles esperam isso de uma forma doce, de uma forma gentil. E enquanto psicóloga escolar, o que eu espero e peço a vocês? Nos ouçam. Deem a nós a oportunidade de auxiliar vocês nesse processo. Nós só queremos ver a família bem e a criança desenvolvida. Então, quando forem orientados, sigam essas orientações, não só do escolar, mas do clínico também. Nós precisamos dessa parceria, precisamos da família, precisamos do corpo clínico e da escola. É uma tríade. Nós só vamos realmente desenvolver as habilidades necessárias quando tudo isso for colocado em prática. Que maravilha. Muito obrigada, Lilian, pela sua presença. Suas considerações aqui foram extremamente pertinentes para que a gente pudesse entender mais sobre esse processo tão importante que é a psicologia escolar hoje e como ela tem modificado e bem direcionado a vida dessas crianças e adolescentes na escola. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigado. Espero que vocês possam compartilhar esse programa maravilhoso através das nossas plataformas digitais, @TV Sol Patos, no YouTube, Instagram e Facebook, e que vocês possam realmente divulgar esse tema que é extremamente importante, que muitas vezes as pessoas elas não sabem como funcionam. Então eu espero que vocês possam entender bem direitinho tudo aquilo que a gente conversou aqui e que possam, de fato, entenderem sobre esse processo de acompanharem a vida dos seus filhos no âmbito escolar. E espero vocês no nosso próximo programa e até lá!